Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição deste domingão, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo da resenha que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, por favor, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, segue minha conta pessoal lá no Instagram. Beleza? Ó, hoje vocês não fazem ideia de como o dia é importante pra gente. Eu vou dar as dicas para vocês aí pensarem no bem do Vasco e também poderem se divertir fazendo uma graninha. A 1xBet é a maior bet aí do mundo. O link dele está aqui no primeiro comentário fixado. Clica lá, se cadastra, usa o cupom promocional quem for primeira vez aqui no canal e for se cadastrar pela primeira vez, Futebolaço com T mudo e CO no final, porque eles dobram o seu primeiro depósito. Até R$ 1.200 eles dobram. Botou 10, vira 20, 50, vira 100, 1.200 viram 2.400. Beleza? Eu vou trazer para vocês os jogos agora. O Vasco tem que ficar, ó, seca dosaço ligado na rodada hoje, tá? 1xBet, parceira do canal Futebolaço. Além de você apostar numa gigante mundial, empresa séria, grande, com credibilidade, você vai ficar tranquilão aí. Você ajuda demais o meu trabalho. A 1xBet é o nosso principal parceiro comercial aqui e é fundamental para o nosso canal seguir de pé. Se você gosta do Dieguinho e quer ver o canal Futebolaço no ar para a gente produzir conteúdo para vocês, preciso muito que vocês se inscrevam no link que está aqui no primeiro comentário fixado do vídeo. Dieguinho, não vou postar hoje não tem problema. Já faz o teu cadastro lá. Quando você quiser fazer a tua fezinha, você já tem um cadastro feito. Posso contar com vocês? Mas tem que ser pelo link que está aqui no primeiro comentário fixado para que eles saibam que vocês estão vindo aqui do canal, beleza? Dito isso, vamos aqui ilustrar para vocês a importância desse resultado do Vasco ontem na Arena da Baixada. Primeiro, esse resultado garante, independente dos próximos resultados de hoje e de amanhã, né, a rodada encerra entre Goiás e Cruzeiro na segunda-feira, que o Vasco não volta para a zona de rebaixamento e ele se segura mais uma rodada fora do Z4. Esse é o ponto 1. Outro ponto, o Vasco conseguiu algo que 28 times tentaram e não conseguiram. E o Vasco é o único clube na edição desse Campeonato Brasileiro que jogou na Arena da Baixada e não tomou um gol sequer. Vou repetir. Desde julho de 2022, o Atlético Paranaense não sabia o que era receber uma equipe dentro da Arena da Baixada e não marcar nenhum gol. Então, esse feito, o time do Ramon Dias conseguiu. Pô, Dieguinho, tá comemorando empate contra o Atlético Paranaense? Tô sim, irmão. Tô sim. Isso não é apequenar o Vasco, não. Isso é reconhecer. Isso mostra e evidencia a merda que virou o clube da gente esportivamente nos últimos anos. E, infelizmente, porque o Vasco é muito maior que o Atlético Paranaense. Porém, nos últimos anos o Vasco teve uma decadência tão ridícula que a gente sequer conseguia pontuar com o Atlético lá na Arena da Baixada. A gente não ganha dos caras lá desde 2007. E a última vez que a gente tinha sequer feito um mísero pontinho foi em 2011. Inclusive em 2011, os 2 jogos na Arena da Baixada, mesmo com aquele super time, a gente não ganhou. Pela Copa do Brasil foi 2-2, 2 gols do Diego Souza. E no jogo de volta em São Januário, a gente classifica no gol qualificado. O jogo foi 1-1. E pelo Campeonato Brasileiro, a gente saiu perdendo por 2-0. Gols de Paulo Baier e Guerron. E o Elton marcou os outros 2 gols do Vasco, que empataram a partida. O Vasco foi vice-campeão brasileiro naquele ano e nem assim conseguiu ganhar o Atlético Paranaense, sendo campeão da Copa do Brasil e semifinalista da Sul-Americana. É duro, é difícil ir lá na Arena da Baixada e voltar com ponto. O Vasco jogando em 2012 perdeu, 2013 perdeu, 2015 perdeu, 2016 perdeu, 2017 perdeu, 2018 perdeu, 2019 perdeu, 2020 perdeu e agora 2023 empatou. Então, olha a sequência de derrota que o Vasco tinha e conseguisse um pontinho. Então, sim, esse empate foi importante e manteve a gente na primeira divisão, fora da zona de rebaixamento. O Ramon Dias tem sido muito cirúrgico ao falar que é jogo a jogo, rodada a rodada. O foco era todo no Atlético Paranaense, tamo vivo, o campeonato tá embolado. Agora é foco no Corinthians, aí é um jogo que tem que ganhar. É uma estratégia diferente. Visivelmente,
o Vasco jogou para não perder do Furacão. Mas teve oportunidade de vencer o jogo e não as soube fazer. O Praxedes poderia ter feito um gol que já não dava mais tempo de nada. Seria o último lance do jogo. Ele perde um gol na pequena área, chuta na rede pelo lado de fora. O Verratti teve pelo menos 2 oportunidades claras dentro da área de cabecear e fazer o gol. Ele perdeu. Teve um chute na entrada da área e não é um lance tão claro assim. Então o Vasco teve oportunidades e não conseguiu aproveitar. Dava até para ter saído com a vitória da Arena da Baixada. Dito isso, vamos agora falar da importância dessa rodada de domingo. Então você aí que é bom de palpite, já anota aí os jogos aí e faça sua fezinha na 1xBet. Hoje a gente precisa demais torcer para o Botafogo, mas muita coisa. O Botafogo tem que vencer a equipe do Santos. E o Botafogo pode ser um aliado nosso importante nessa reta final de campeonato, porque o Botafogo enfrenta a galera que luta contra o Z4 nas últimas rodadas. O Botafogo pega na próxima rodada o Curitiba, que já caiu. Depois o Botafogo pega o Cruzeiro na penúltima rodada. E é importante demais para a gente que o Botafogo consiga vencer do Cruzeiro. E na última rodada o Botafogo pega o Internacional. Tá? O Inter que pode ainda estar lutando contra rebaixamento até a última rodada. Tá bom? Então, bola 1 aqui. Vitória do Botafogo contra o Santos. Não é empate não, é vitória mesmo. Tá? Porque a gente garante ganhar uma posição na tabela e passar o Santos. Porque a gente passou o Santos momentaneamente. Ambas as equipes têm 42 pontos. Ambas as equipes têm 11 vitórias, sendo que o saldo de gol do Vasco é -8 e o do Santos é -18. Tá? Então, com isso, a gente ganhou a posição do Santos. Eles perdendo, a gente ganha essa vaguinha e deixa o Santos ali, ó, na bica da rabeira de novo. Aquela gordura que o Santos tinha feito foi pro beleléu e jogam eles pro desespero novamente. Tem Atlético Mineiro e Grêmio. Esse jogo aqui seria importante, um empate, e eu explico por quê. No pior dos cenários, uma vitória do Atlético sobre o Grêmio. O Grêmio nos enfrenta depois do jogo do Corinthians. E se o Grêmio tomar a pancada essa rodada e todo mundo ganhar, abre 6 pontos. Vão faltar só 2 jogos, vão faltar 3 jogos a partir da próxima rodada. Se eles tropeçarem de novo, aí eles vêm pegar o Vasco, já sem chance de título. Seria muito bom. Porém, o meu receio do Atlético Mineiro vencer a equipe do Grêmio é pensando no próximo jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro recebe no Mineirão o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense que com o empate de ontem perdeu uma posição para o Fluminense, está com 52 pontos, a 5 pontos do Atlético Mineiro. Antes da rodada iniciar, eles estavam a 6. Ou seja, se o Galo perder para o Grêmio, e não é bom para a gente, porque o Grêmio fica vivo na luta pelo título, se empatar o jogo, ele mantém a gordura de 6 pontos. Então o Atlético Paranaense é difícil conseguir essa vaga na Libertadores, tem que tirar 6 pontos em 3 rodadas, mas ainda se mantém vivo. E para sonhar, obrigatoriamente tem que vencer a equipe do Cruzeiro na próxima rodada. Se a equipe do Galo vence o jogo, o Atlético Mineiro vai para 60 pontos. Se o Bragantino empatar, ele também fica com 60, se perder 59. Aí o Atlético Paranaense fica a 7 pontos do último time ali que se classifica para a Libertadores. Aí pode ser que eles entrem contra o Cruzeiro, já nem aí pro jogo, e o Cruzeiro vença a partida. Então tô pensando já nesse jogo. Depois o Cruzeiro tem Botafogo fora de casa e Palmeiras. Então, esse jogo do Cruzeiro hoje é crucial. Amanhã. Eu vou falar já. O adversário mais provável de perder ponto aqui é o Cruzeiro, para a gente conseguir se salvar e não ter que pontuar tanto assim. Mas eu vou chegar no Cruzeiro já. Então, uma sugestão minha aqui para ser bom para a gente, pensando no macro, empate aí entre Galo e Grêmio. No pior dos cenários, aí empate do Atlético, vitória do Atlético Mineiro. Já aqui, o jogo da gente é com o Grêmio, né? E aí que o Grêmio venha pisando mais embaixo para jogar com a gente. Depois tem São Paulo e Cuiabá. Seria importante uma vitória do Cuiabá, porque o São Paulo estacionaria nos 46. Dependendo de como termine a rodada aqui, o São Paulo pode ficar 5 pontos da zona de rebaixamento, faltando 3 rodadas. E aí obrigaria, na próxima rodada,
o São Paulo pega o Bahia lá na Arena Fonte Nova, deles pelo menos querer fazer algum pontinho para limar de vez a chance de rebaixamento. Porque senão a galera ganha, a pontuação vai subindo, uma rodada que tu abre com 5 pode terminar 3 até 2 pontos aí para ser rebaixado faltando 2 rodadas. Então o São Paulo se obriga a fazer alguma coisa contra o Bahia. Já se eles ganharem hoje o Cuiabá no Morumbi, que é o mais provável, esquece. Aí eles vão abrir mão do campeonato mesmo e a probabilidade do Bahia dar uma sacolada no São Paulo é enorme, tá? O Internacional pega o Red Bull Bragantino, Red Bull que a gente enfrenta na última rodada. É importante o Red Bull dar uma desidratada. Porém, o Inter não pode vencer. O Inter tem um pontinho a mais só que o Vasco, então muito próximo da gente, então é importante ter o máximo de equipes lutando contra rebaixamento para a gente ter quem puxar e pegar, tá? Então aqui o meu cenário ideal seria um empate, tá? Porque aí o Inter faz mais um pontinho, porém a gente consegue ultrapassá-lo em caso de vitória na próxima derrota e o empate ou derrota deles, tá bom? Então pra gente seria fundamental o empate. O Red Bull fica ali com 60 pontos. Hoje o líder Palmeiras já tem 62. Se vencer o Fortaleza hoje vai a 65. Abre 5 pontos, faltando 3 rodadas. Aí Libertadores dificilmente ele sai, pelo que eu citei para vocês do Atlético Paranaense. E lá para a última rodada é bem provável que ele já venha sem chance de título e seja um jogo menos difícil, se é assim que a gente pode classificar. Tem Fortaleza e Palmeiras. Vitória aqui do Palmeiras, porque também deixa a situação do Grêmio mais difícil, do Red Bull mais difícil. E Fortaleza hoje também é uma equipe que tem 2 pontos a mais só que o Vasco. Então a gente pode pegar o Fortaleza já na próxima rodada. E América Mineiro e Flamengo, esse jogo pra gente não muda em nada a nossa situação de tabela. A não ser se o Flamengo vencer, aumentar a pontuação para Grêmio e Red Bull em caso de tropeço dos mesmos. Mas a gente aqui não vai torcer pro Flamengo ganhar, então pode outras equipes ganhar e o América vencer esse jogo aqui que tá de boa. E aí, o jogo Goiás e Cruzeiro. E pra mim, falo sem medo de errar, vitória do Goiás é o melhor cenário. O Goiás vai para 38 pontos, fica a 4 pontos da gente, ou seja, a gente tem uma rodada de folga, faltando 3 rodadas, trava o Cruzeiro e joga o Cruzeiro no fogo de novo, voltam para a zona, numa pressão absurda. Já citei que emocionalmente, dos times que lutam contra a queda, o que está com o emocional mais abalado é o Cruzeiro. Não à toa a torcida invadiu o campo, a expectativa era enorme com a chegada do Ronaldo, e eles fizeram o campeonato inteiro quase na parte da meiuca e na reta final afinaram e foram parar na zona. Então eles bateram o desespero já no final. É o pior cenário possível. Quando você está o campeonato inteiro lutando, o teu emocional, tanto de jogador, comissão, torcida, tu já está mais habituado, entre aspas, porque tu fez essa luta o campeonato todo. Quem tava tranquilão e se vê nessa condição no final, aí dá uma complicada. Então seria muito interessante em termos de emocional o Cruzeiro ser esse time da zona de rebaixamento, para você tentar ficar pontuando mais que ele, até porque a tabela do Cruzeiro é braba. O jogo mais fácil é segunda-feira contra o Goiás fora. Depois é Atlético Paranaense em casa, Botafogo fora e Palmeiras em casa, tá bom? Então, eu acho que o adversário mais fácil dessa luta aqui, pensando em tabela também, pra gente ficar à frente, é o Cruzeiro, tá? Então a vitória do Goiás aí seria importante. Por que é ruim o empate do Cruzeiro? Porque é mais um pontinho, cara. Eles vão a 42, empatam com a gente, não nos deixam, por exemplo, numa próxima rodada, a gente empatar e eles... em caso de, se a gente perder, eles empatarem, eles já nos ultrapassam. Então é bom ter esse um pontinho a mais aí, tá? Então essa é a minha análise que eu tenho para fazer. Já passei aí as projeções, deem essa cara de vocês. A gente pode até terminar a rodada na 14ª colocação, classificado para a Sul-Americana momentaneamente, tá? E aí olha que situação louca. Se acontecer os resultados que eu disse para vocês, a gente fica a 1 ponto da zona de rebaixamento, que é péssimo. Por outro lado, a gente fica também na condição, em caso de vitória contra o Corinthians e combinação de resultado, podemos chegar até a 11ª colocação, cara. Vocês imaginavam, faltando 2 rodadas para acabar o campeonato, o Vasco na 11ª colocação? Isso pode acontecer na próxima rodada. Tem que acontecer alguns tropeços que eu mencionei para vocês aqui,
a gente ganhar na terça-feira o Corinthians, a gente já dorme momentaneamente nessa colocação, e aí ia secar a galera. E aí, cara, você tem muitas equipes ali no bolo, e aí dificulta, quando você tem muita gente abaixo de você, a tua chance de queda. Porque aí todo mundo que tá abaixo de você tem que ganhar. E naturalmente tem esse tropeça daqui, tropeça de lá. E aí não é que todo mundo te passa de uma vez. 1, 2 passa, um só passa. Aí tu tem tanta equipe para baixo que te tranquiliza. Mesmo a distância para a zona sendo às vezes mínima, 1, 2 pontos, tá? Então seria fundamental a galera tropeçar agora e a gente amassar o Corinthians, até para eles pagar o que eles fizeram aí com o Bahia no sábado, tá bom? Então é isso, galera. Assim eu encerro a nossa primeira edição do dia. Hoje teremos 3 vídeos para vocês, tá? Logo mais no finzinho da tarde eu chego com a segunda edição. E depois, no fim da noite, a gente volta com o nosso terceiro e último vídeo, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. A qualquer momento, a gente volta mais junto. Valeu!